Nós começamos falando sobre Abraão. E nós vemos que quando Deus chama Abraão, Deus não propôs para ele escolher entre o mapa, a lei, e entre um guia pessoal, o Espírito Santo. Abraão, nosso pai na fé, ele não tinha a lei, ele não tinha um mapa. Deus chamou Abraão, e Abraão começou a caminhar, e ele não sabia para onde. E o Espírito de Deus ia guiando ele. Por isso o nosso pai na fé, ele não tinha uma lei, ele não tinha um mapa, mas ele era guiado pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus. E eu gostaria de ressaltar duas coisas importantes, porque hoje nós vamos falar sobre a graça, e eu gostaria de começar dizendo, e você já sabe, porque nós vimos no domingo que a graça é um favor imerecido. Eu nunca vou conseguir ter a graça, eu nunca vou conseguir alcançar a graça. Não há nada que eu faça, não há nada que eu fale, e não há dinheiro no mundo que eu possa adquirir, que eu possa comprar a graça. Amém? Diga, a graça é um favor imerecido. Então nós compreendemos que a graça, ela não pode ser adquirida pelo esforço. Não é porque eu sigo um conjunto de regras que eu vou alcançar a graça. Não é porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu sou bom, que eu vou ter a graça. Não há nada que eu faça, não há nada que eu fale, não há trabalho, não há recompensa e não há valor. A graça é o favor imerecido que Deus nos dá. Eu não mereço, diga, eu não mereço, mas Deus decidiu me dar. Agora, eu acredito, para que a gente possa ter uma compreensão bem clara do que é a graça, nós precisamos também saber o que não é graça. Diga, a graça não é. A graça não é irresistível. Diga, a graça não é irresistível. Porque há muitas linhas teológicas, como a calvinista, que traz uma ideia de predestinados, escolhidos, irresistível. Eles dizem que Deus escolhe, que Deus decidiu salvar alguns e outros não. Que Deus decidiu dar a graça para alguns e para outros não. Por isso, é uma ideia muito simples, mas muito presente, a teoria calvinista e a teoria da predestinação. Pessoas foram predestinadas a serem salvas, e outras foram predestinadas, foram destinadas à maldição. Deus não trabalha dessa forma. Em 1 Timóteo 2,4 diz que o nosso Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a própria palavra de Deus diz que o nosso Deus quer que todos sejam salvos. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos novos convertidos religiosos seguiam a Paulo e Barnabé, aos quais, falando-lhe, os exortava a que permanecessem na graça de Deus. Porque você pode entrar na graça de Deus e você pode sair da graça de Deus. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas você precisa entender que nós podemos entrar na graça de Deus e que nós podemos sair da graça de Deus. Nós vimos no domingo que nós entramos na graça quando deixamos de ser meninos e nos tornamos homens e mulheres maduros. E nós vimos que esta mudança da lei para a graça, ela acontece principalmente com uma aliança. Quando a aliança com a lei é quebrada. E a aliança com a lei é quebrada com a morte de Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei, e ele ressuscita ao terceiro dia. E aquele que quer entrar na graça, precisa morrer junto com Cristo, para ressuscitar com Cristo,
ter uma aliança com Cristo. E aí entramos na graça. Mas aqui nós vemos que o apóstolo, ele ensina e ele instrui sobre a graça, e ele diz: não saiam da graça, permaneça na graça. Se é como um casamento, se a graça, nós entramos na graça, quando morremos e ressuscitamos com Cristo, quando a aliança com a lei é quebrada, e uma nova aliança é feita com Cristo, por intermédio da morte e ressurreição, eu deixo a graça, quando eu quebro a aliança com Jesus Cristo. Quando eu deixo a intimidade e a comunhão com o noivo. Então, nós temos que ter bem claro na nossa mente: a graça não é irresistível. Porque a linha calvinista, que traz a ideia de predestinado, de escolhido, diz que é irresistível, que algumas pessoas não possuem escolha, elas foram agraciadas e foram salvas, e outras não. Diga: isso é uma injustiça. Porque a escolha, ela não pertence a Deus. Ela foi dada a nós, o livre-arbítrio. É nós que escolhemos. É eu que escolho se eu vou ficar no mundo ou se eu vou ficar na igreja. É eu que escolho se eu vou continuar na lei ou se eu vou entrar na graça. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz que, em Malaquias, que se eu tornar para Deus, Deus torna para mim. Então o primeiro passo é meu. Porque o primeiro passo do pecado foi meu. Eu decidi pecar e sair da presença de Deus. Então a decisão é minha. Diga: a decisão é minha. Sabe, as pessoas olham o texto, por exemplo, de Paulo no caminho, em que Jesus se apresenta a ele cai do cavalo, fica cego. Dizem que ali mostra que Deus escolheu ele, pronto. Mas isso está fora de texto, de contexto. Porque a história de Saulo, de Paulo, começa muito tempo lá atrás. E não simplesmente com Jesus aparecendo e dizendo: por que você foge de mim? O Espírito Santo já vinha trabalhando no coração de Paulo há muito tempo. E ele foi abrindo seu coração para o Espírito Santo. Ele está presente no apedrejamento do primeiro mártir da igreja. Quando Estevão é apedrejado, e ele vê Estevão dizendo: eu vejo os céus abertos, e o Filho de Deus à destra do Pai. E Estevão morre sorrindo e feliz. Ele está sendo condenado, apedrejado, por seguir a Cristo, mas ele morre de pé, feliz e sorrindo e dizendo: eu vejo os céus abertos, e do lado do Pai eu vejo de pé o Filho de Deus. Então Paulo está ali presente, ele está vendo tudo isso. Por isso, a graça não é irresistível. Você pode resistir à graça, você pode sair da graça, você pode recusar a graça. A graça é um casamento com Cristo, e você pode se recusar a se casar com Cristo, a ter uma aliança com Cristo, a viver um novo tempo na sua vida. Por isso, a graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas ela não é, diga, ela não é irresistível. Deus não vai te obrigar a ser cristão. Deus não vai te obrigar a frequentar uma igreja. Deus não vai te obrigar a ter um casamento com Ele. Amém? Por isso, toda vez que você ouvir que a graça é irresistível, coloque um pé atrás, porque eu posso resistir. Eu posso dizer não para Deus. Eu posso dizer: Deus, eu não quero estar contigo. Eu prefiro estar no mundo. Quantos estão entendendo? E a segunda coisa que eu gostaria que você entendesse, que a graça não é, diga, a graça não é. A graça não é uma desculpa para continuar pecando. Sabe, estes são os dois pontos fracos. E são os dois pontos problemáticos quando se fala de graça. E é onde todo mundo erra. Se você entender o que é graça
e o que não é graça, dificilmente você vai ser enganado. Dificilmente você vai perder a graça e a bênção de Deus. Então a graça não é irresistível. Eu não mereço, mas ela não é irresistível. E a segunda coisa é que a graça não é uma desculpa para continuar no pecado. Porque as pessoas dizem: não, pastor, eu não estou mais na lei. Não venha querer me corrigir não, pastor. Não venha querer me confrontar não, pastor. Porque eu não estou na lei, eu estou na graça. E quando eu estou na graça, pastor, não há condenação. Esse é um texto fora de contexto. Porque quem está na graça pode sair da graça e pode perder a sua salvação. Por isso, a graça não é uma desculpa para continuar pecando. E isso é muito comum quando ouvimos falar sobre graça. Que a graça é irresistível, que algumas pessoas foram predestinadas e outras não, e que na graça não tem condenação. A graça não é uma desculpa para continuar pecando. A graça, ela salva, ela ensina e nos faz frutíferos. Diga: a graça, ela salva, ela ensina e me faz ter frutos. São três coisas que a graça propicia a cada um de nós e à igreja de Cristo. As pessoas estão acostumadas a ligar a palavra graça a dizer que a graça, ela perdoa os pecados. Sim, a graça começa com salvação. A graça começa justificando e perdoando os pecados. Mas ela não para aí. A graça é para que eu seja salvo do pecado e da maldição da lei. Para que eu seja justificado e eu seja salvo do inferno. Mas não para aí. A graça de Deus é para que eu possa ser ensinado. Para que eu possa ser ensinado e eu possa crescer na fé. Nós vimos que termina a lei, e a lei é como um tutor, um professor, que ele te leva até o professor formal, o mestre, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai continuar nos ensinando. Coisa muito mais profunda, e agora não coisas de criança, mas de adultos na fé. Por isso, a graça, ela não é uma desculpa para continuar pecando. A graça, ela serve para te salvar, te ensinar e fazer crescer e dar frutos. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então não é a alguns, é a todos os homens. A grande questão é que alguns escolhem entrar na graça e outros não. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Você está vendo que aqui neste versículo de Tito, do 2, do 11 ao 14, primeiro diz que a graça foi revelada a todos os homens. E que a graça nos ensina a viver fora do pecado, a vencer o pecado. Em justiça, em piedade, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Esse versículo de Tito 2, do 11 ao 14, resume o que é graça. É a salvação apresentada a todos os homens. Ela nos ensina o que é pecado e nos tira do pecado e faz de nós um povo especial, um povo purificado, um povo zeloso de boas obras. Sabe, Jesus, nos seus ensinos, ele diz algo muito importante. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis
no reino dos céus. Mateus 5:20. Quem são os escribas e fariseus? Ele aqui não está falando dos falsos escribas. Ele não está falando dos falsos fariseus. Ele está falando sobre aqueles que realmente são escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus eram homens que conheciam de verdade a palavra de Deus. Só que Jesus diz, olha, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Que justiça é essa? É a justiça da lei. Nós sabemos que a lei não justifica ninguém, mas ela mostra o quanto somos pecadores. E ele aqui está trazendo uma ideia, um ensinamento para os seus discípulos e para nós. Olha, se a justiça que você conhece, se a justiça que você vive não exceder a dos escribas e fariseus, você não vai entrar no meu reino. Porque a justiça da lei, ela não te salva, mas é a justiça na graça, com Cristo Jesus, que te faz entrar no reino. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe, quando a gente fala sobre graça, é muito importante você entender que a graça não apenas age. Não é simplesmente Deus te dando um presente. A graça não apenas age, ela também reage. Diga, a graça, ela também reage. Nada do que eu faço vai me fazer merecedor da graça de Deus. Mas ainda assim, para que o favor imerecido me toque, e eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu faço não me torna merecedor, mas desata o favor imerecido de Deus sobre mim. Quantos entenderam? Nada que eu faça, eu vou orar todos os dias de madrugada, eu vou fazer jejum 2, 3 vezes por semana, eu vou ler a Bíblia toda, nada, eu vou entregar esmolas, eu vou pegar tudo que eu tenho e vou dar aos pobres. Nada do que você fizer, diga, nada do que eu fizer vai me tornar merecedor da graça. Mas não significa que eu não tenha que fazer alguma coisa. Não é porque eu não mereço, e não há nada que eu fale e que eu faça que vai me tornar merecedor, mas eu tenho que ter uma atitude, diga, atitude. Se você quer viver na graça e permanecer na graça, a primeira coisa que você tem que entender é que você recebe a graça, e a graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas há algumas atitudes que fazem com que a graça me alcance. E a primeira dela é atitude. Diga, eu preciso ter atitude. O segundo ponto que você precisa ter, fé. Diga, fé. A fé é a porta de entrada para a graça de Deus. Nós vimos que sem fé nós não alcançamos a graça. Você pode ver isso em Efésios 2, versículo 8, em Romanos 5, 2, em Marcos 16, 16. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, eu não mereço, mas eu preciso ter uma atitude. Vamos pegar um exemplo bem simples. Imagine que uma pessoa chega para você e diz, olha, eu tenho um presente para te dar, que é muito especial e é muito caro. Não há dinheiro nesse mundo, e não há nada que você faça que te torne merecedor desse presente. E aí você diz, tudo bem, eu não mereço, mas eu quero. Diga, eu não mereço, mas eu quero. E aí Deus diz, então vai lá buscar. Você precisa ir buscar. Ele te dá, está disponível. Está disponível para que todos sejam salvos,
mas nem todos tomam posse. Diga, eu preciso ter uma atitude. Eu preciso tomar posse. E a primeira atitude que você precisa ter é a fé. A fé é a porta de entrada para você entrar na graça. E o terceiro ponto, eu devo avançar com confiança até chegar ao trono da graça de Deus. Deus tem um trono, você sabe disso, não sabe? E esse trono se chama graça. O trono da graça de Deus. Eu devo avançar, diga, com confiança, até chegar ao trono da graça de Deus. Então você precisa entender que tem que ter uma atitude, que você entra pela fé. É pela fé. E confiando. A fé é a porta de entrada. Eu creio em Jesus Cristo. Ele é o meu único e suficiente Salvador. Ele morreu por mim. Eu morro junto com Ele. Para este mundo. Para ter uma aliança com Ele. E viver com Ele. E ser fiel a Ele. Então eu preciso de uma atitude. Eu preciso de fé. E eu preciso de confiança. A fé é a porta de entrada. Mas não adianta simplesmente abrir a porta. Eu tenho que percorrer o caminho que leva ao trono da graça. Diga, atitude, fé, confiança. Eu vou conseguir. Eu vou alcançar. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Fé e confiança. Eu confio. Eu vou conseguir. Deus vai me fazer chegar ao seu trono. E o quarto ponto. Antes, Ele dá maior graça. Diga, maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer entrar na graça? Você precisa ter uma atitude. Você entra com fé e você avança com confiança, e Deus dá maior graça para os humildes. A Bíblia aqui nós vemos em Tiago 4,6, diz que Ele resiste aos soberbos. Uma das coisas que fazem com que a gente não consiga alcançar o trono da graça e ser agraciado. E graça significa um favor imerecido. Diga, receber o Espírito Santo, o mestre e o guia, aquele que vai me conduzir dia após dia até o final da minha vida e até eu chegar aos braços do Pai. Ele resiste aos soberbos. E tem muitas pessoas soberbas. Sabe, soberba quer dizer quando todo mundo está errado e só eu estou certo. Ninguém merece, só eu mereço. Tem muita gente soberba, e Deus resiste ao soberbo. Deus vira as costas para o soberbo. Você já percebeu quantos textos bíblicos Jesus vira as costas para aqueles que estão gritando, clamando, fazendo escândalos e chamando Ele? Você viu quantos cegos, quantos homens, quantas mulheres que ficam gritando, Jesus, Jesus, tem misericórdia, Jesus, Jesus, Filho de Davi, me ajuda, eu sou cego, a minha filha está endemoniada. E Jesus não dá nem assunto, Ele segue o caminho. Porque há muita gente soberba, acha que pode, acha que consegue, acha que merece. Diga, humildade. Se você quer realmente entender o que é graça, você precisa colocar estas três palavras na ponta da sua língua. Diga, atitude, fé, confiança e humildade. Estas 4 palavras, elas vão fazer com que você tenha uma atitude, com que você abra a porta e que você percorra o caminho que é de graça, que é para receber a graça e viver na graça, e o Espírito Santo habitar em você, e você ser guiado por Ele.
Diga de novo: atitude, fé, confiança e humildade. Posso te fazer uma pergunta difícil agora? Não precisa responder não, mas só para você pensar. Qual dessas 4 palavras está faltando para você viver na graça? Qual dessas 4 palavras? Atitude, fé, crer. O que está faltando? Confiança, humildade. O que está faltando para que possamos entrar na graça e viver na graça de Deus? E aí sim, estamos justificados e começamos a crescer e a amadurecer e dar frutos para Deus. 4 palavras. Semana que vem nós vamos ver algumas palavras que nos impedem de entrarmos na graça e vivermos na graça, de sermos tomados pelo Espírito Santo, de sermos templos do Espírito Santo, de sermos cheios, revestidos, de transbordarmos, de sermos tomados pela mão e sermos guiados. Abraão não tinha lei, Abraão não tinha mapa, mas ele tinha o guia. Sabe, Abraão não tinha lei. A lei foi dada muitos anos depois para Moisés. Depois de Abraão vem Isaac, Jacó, vem José, vem as 12 tribos, 400 anos de escravidão, e depois vem Moisés, liberta o povo e leva ao deserto, e no deserto Deus dá a lei. Abraão não tinha lei, mas ele entregava o dízimo de tudo. E o texto que nós lemos, agora vamos refletir em cima disso, que nós estamos sendo agraciados, estudando, em cima desse texto tão importante. Nós estamos falando que para sair da lei e entrar na graça, nós temos que ser maduros, e é uma aliança. O texto que nós lemos, um pouquinho antes disso, algo muito importante aconteceu. Pergunta o que, pastor? A primeira mulher de Abraão morre. E assim que Sara morre, Abraão diz que Isaac precisa se casar para ser consolado. Diga, ser consolado. Eu quero que você entenda que, ele perdeu a mãe, agora precisa de uma mulher. Entenda que ele precisa ter uma aliança para ser consolado. Não é uma simples história, é uma pré-revelação, é um texto profético. Abraão, nosso pai da fé, com a sua primeira esposa Sara, tem Isaac. Sara morre. E Abraão, o texto diz que agora Isaac precisa de uma mulher. E nós vimos que mulher é uma igreja. E que ele precisa ser consolado. Diga, uma aliança. Para ser consolado. Não é à toa que o Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele não está simplesmente precisando de uma mulher para se casar. Ele está precisando ser consolado. A primeira aliança com a lei, ela terminou com a morte. A primeira aliança, ela terminou com a morte. E agora precisa de uma nova aliança com a graça. E Abraão, ele chama o seu servo, porque Isaac precisa ter uma aliança. Ele precisa se casar e ter uma aliança. E nós vemos que Abraão chama o seu servo mais importante, o mais antigo, que está com ele desde o começo. Não é um anjo,
não é um serafim, um querubim. É o Espírito Santo. Este servo, este mordomo, ele está representando o Espírito Santo. Abraão está representando Deus Pai, que está fazendo uma nova aliança para os seus filhos, com o seu filho. E ele chama o seu servo, o seu mordomo mais antigo e mais fiel. E diz: olha, Isaque precisa casar. E diz, e conversa com o seu servo, como nós lemos, eles conversam, e Abraão está fazendo um juramento. É um pacto, é um juramento. E a principal preocupação de Abraão é que o seu servo não pegue uma mulher ali da região. Mas isso não é lei. Isso vai ser dado a Moisés há muitos anos depois, dizendo que o povo de Deus não pode se casar de qualquer jeito com qualquer mulher. Tem que ser com uma mulher que tem aliança com Deus, ainda que não seja hebreia, ainda que não seja do povo judeu, tem que fazer parte do povo, por intermédio do quê? Da confissão, crendo em Deus. Então, a preocupação de Abraão é que o seu filho não se case com qualquer mulher. E ele diz ao seu servo: vamos fazer um juramento, não tome daqui nenhuma delas, de nenhuma dessas mulheres, de nenhum desses povos, uma mulher para se casar com o meu filho. Torne a minha terra, e ao lugar que eu saí, a terra dos meus pais, da minha parentela, e vá até lá, e busque uma mulher para se casar com Isaque. E o servo, conversando com o seu senhor, com Abraão, e diz: mas não pode ser uma mulher daqui, não pode ser qualquer mulher, não pode ser qualquer igreja. Eu tenho que ir até a terra dos seus pais, da sua parentela. Mas e se eu for até lá e ela não quiser vir até aqui? O seu filho pode ir até lá? Ele diz: de forma nenhuma. Não é nós que temos que recuar, é aqueles que vão fazer uma aliança que precisam avançar. É quem vai fazer uma aliança que precisa tomar uma atitude. Não é Isaque que vai até ela, é ela que vai até Isaque. Não é Deus que vai até você, porque está disponível a todos. É eu que tenho que ir até Deus. Atitude. E o servo faz o juramento, e ele vai para a terra do seu senhor, da onde ele saiu. E quando chega lá, eu fico dizendo assim, não é à toa que deu certo, não tinha como dar errado, porque diz que quando ele chegou na entrada da cidade, os camelos se ajoelharam. Até os camelos eram crentes. E deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você ajoelhou diante de Deus? E os camelos se ajoelharam. E aí ele vai conversar com o Deus de Abraão. E nós lemos o texto. E ele diz: eu estou na porta da cidade. Eu estou aqui na porta, e na porta tem uma fonte. E já é final de dia, e as mulheres desta cidade vão sair, elas vão vir aqui buscar água, para terminar os afazeres de casa e deixar água para amanhã cedo. E ele faz um propósito. Ele faz um propósito. Que a mulher, que ele pedisse água para ele, e que dissesse: eu vou dar água para você, e vou dar água para os seus camelos, seria essa a escolhida. Nós vemos aqui que tem a lei. É uma lei, é um casamento baseado na lei. Não pode ser com qualquer pessoa, não pode ser de qualquer jeito. Estes são princípios da lei. Mas nós também vemos ele sendo guiado, ele orando com Deus, ele sendo guiado, ele pedindo um sinal, uma prova. E ele diz: aquela que eu pedir água para mim, e der água a beber os camelos. Quantos camelos eram? Diga 10. 10 camelos. É o que seria hoje 10 carros de luxo. Imagine você para num posto de gasolina, e lá tem as frentistas lá. Você diz: olha,
eu preciso de um pouco de água. E ela diz, tudo bem, eu te dou água, eu vou abastecer os 10 carros. E aí quando vem, ele pede água. E ela diz, não, eu vou dar água para você. E eu vou dar água para os seus camelos. Agora os camelos, eles tinham acabado de fazer uma viagem longa. O camelo, ele é conhecido e é apelidado de caixa d'água, porque ele é um reservatório de água. Imagine o tanto de água que ela teve que dar para aqueles camelos. Se calcula mais ou menos 40 cântaros de água, 40 baldes de água para cada um. 40 vezes 10, quantos? Imagine 400 baldes, tirar 400 baldes. Essa mulher era forte. Até uma dica para os jovens: se você for na casa da sua namorada, pede um copo d'água. Se ela disser, vai lá, pega você. Não casa não. Eu estou te avisando. Estou te avisando. Se ela se levantar feliz e disser, eu estou trazendo, meu bem, mais alguém quer um copo d'água, pode casar tranquilo. Ela nunca vai reclamar de nada. É uma mulher forte, prestativa, abençoada e separada por Deus. Porque ele tinha que escolher uma mulher daquela região. O princípio é que não fosse qualquer mulher e que não fosse daqueles povos, mas que fosse daquele lugar. Agora, daquele lugar ele teria que escolher uma pessoa boa. As pessoas dizem, essa aqui é a pessoa que Deus escolheu para mim. Não, não. Você escolheu. É você que escolhe. Não adianta colocar a culpa em Deus. Essa é a cruz que Deus me deu. Não, não. Essa cruz quem tomou foi você. E provavelmente os seus pais disseram, presta atenção. Vê como ela trata os pais, ela vai tratar você. Você pede um copo d'água, sai xingando, sai reclamando, murmurando, nunca está feliz, é murmurenta. Você escolheu. Agora o servo, ele ora a Deus. Ele está cumprindo um juramento. Ele tinha que fazer a viagem e escolher uma mulher para se casar com o filho do seu Senhor. A única obrigação e o único princípio da lei é que fosse uma mulher daquela região. Pastor, tem que casar com alguém que é cristão? Sim, mas dentre todos os cristãos, escolhe um que seja trabalhador, que não seja murmurento. E ela dá água para todos, como nós vimos aqui, um cálculo por baixo. Imagine ela tirar lá do fundo do poço 400 baldes. Mas sabe o que aconteceu quando ela terminou de tirar os 400 baldes? Ele falou, eu quero falar com os seus pais. Segundo princípio, preste muita atenção. Se com quem você namora, com quem você está buscando, não quiser conversar com os seus pais, não case. Vamos casar de qualquer jeito? Não case. Ele diz, eu quero falar com a sua família. Aonde você mora? Eu quero ir lá e eu quero conversar com a sua família. Eu quero conversar com os seus pais, com os seus irmãos. Ela termina de fazer o trabalho. Lembra os 10 camelos? Lembra lá a historinha dos 10 carros? Imagine você ter que encher o tanque de 10 carros. Diga, é muito trabalho. Mas imagine no final, depois que você encher os 10 tanques, ele diz, esses 10 carros são seus. Sabe por que muita gente não recebe? Porque não enche. Porque não trabalha. Porque não é guiado pela graça. O que aquela mulher, o que aquela jovem está fazendo? Vivendo na lei ou sendo guiada? Ela está no lugar certo e na hora certa e fazendo as coisas certas, porque ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Ela dá água a beber ao servo do seu Senhor. Ela dá água a beber para 10 camelos. Quando termina, ele tira joias, diga joias. Os olhinhos das mulheres até brilham agora. Joias preciosas. E entrega para ela.
quando ele entrega o presente. Sabe, presente é muito importante, porque quando você dá um presente, quando você vai receber um presente, como no caso dessa pessoa, dessa mulher, quando ela recebe aquelas joias, ela está dizendo: eu recebo a pessoa. Porque quando eu dou um presente, eu estou dizendo: eu estou me entregando. Não é à toa que a maioria dos trabalhos de feitiçaria são feitos com presentes, com ofertas, com oferendas. Então quando ela termina o trabalho, mal sabe ela recebe presentes, ela recebe dádivas, ela recebe joias preciosas. Diga, ela não merecia. E eu vou te dizer, não há uma mulher nessa terra que mereça receber joias. Nem a pastora Carla. Por isso que eu nunca dei. Mas a atitude dela fez com que a graça de Deus estivesse sobre ela. Ela recebe aquelas joias, ela recebe aquele presente, ela recebe aquela dádiva. Vão para casa, eles jantam, ele conversa e diz para ela: eu queria que você me acompanhasse em uma viagem para se casar com o filho do meu Senhor. E aí os pais dizem para ela: você quer? E ela diz que sim. Diga, ela escolheu, ela decidiu. Pergunta, por quê, pastor? Porque ela não está na lei. Ela não é uma menina, ela é uma mulher. E é uma mulher de atitude e de fé, e que confia nas palavras daquele Senhor. E ela vai seguir pelo caminho da graça, até formar uma aliança com Isaac. Essa não é uma história de casamento. Isso aqui não é uma história. Isso daqui é uma parábola, é uma pré-revelação, é uma palavra profética, para que você possa entender como você tem que se comportar para ter uma aliança com Cristo. Como é que esta mulher se comportou para ter uma aliança com Isaac e ele ser consolado? Eu tenho certeza que você está triste. Eu sei que você está triste. Diga, eu preciso ser consolado. Diga, eu preciso ser consolado. Eu não sei o que te deixou triste, mas eu sei que você está triste. Eu sei que você está abatido. E você precisa ser consolado. Esta mulher, ela teve uma atitude. Ela teve fé. Ela confiou. E ela foi humilde. E ela diz aos seus pais, ela responde aos seus pais. Os pais perguntam: você vai com ele? Ele é um estranho, mas eu tenho fé. O caminho não é fácil, é pelo deserto, mas eu confio. Você vai deixar o conforto da casa dos seus pais para ir se casar com um estranho? Eu sou humilde. Diga, atitude, fé, confiança e humildade.